Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta terça-feira, dia 20 de abril, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, versículo 33. Quando peregrinava pelo deserto, o povo de Deus enfrentou muitas dificuldades. Falta de água, falta de comida, insegurança, descrença. E Deus sempre paciente, presente, providente. Depois de uma grave crise de alimento, Deus mandou o maná. Pela manhã, ele escolhia uns floquinhos que caíam na madrugada como se fosse neve. Era um alimento forte, sustentava o povo na marcha durante o dia. Um pão que vinha do céu, das mãos providentes do Senhor Deus. Jesus utilizou essa experiência do povo peregrino no deserto, no seu duro caminho para a terra prometida, para fazer-se entender sobre o alimento que ele daria. O maná foi dado por Deus por meio de Moisés. Isso foi já uma preparação para o verdadeiro pão que seria dado depois. No tempo certo, Deus nos deu o verdadeiro pão do céu. O pão descido do céu é o próprio Jesus, que com a sua palavra, seu amor e sua vida nos alimenta e nos sustenta na travessia dessa vida. Essa explicação que Jesus está dando no capítulo 6 do Evangelho de São João é ao povo que participou da multiplicação dos pães. Jesus alimentou aquele povo como Deus alimentou os israelitas com o maná no tempo antigo. E Jesus o alimentou de duas formas. A primeira foi a palavra de Deus que ele anunciou. A segunda, o pão de cevada e os peixes com que ele saciou a sua fome. Isso nos outros 3 evangelhos fica ainda mais claro. Ele ensina o povo e o alimenta com o pão. Na missa, a ceia do Senhor, são postas as 2 mesas, a da palavra e a da Eucaristia. Jesus se dá como alimento nas 2 mesas. Ele é o Verbo, a palavra. Ele é o pão vivo descido do céu. Como ensinou o Concílio Vaticano II em sua Constituição Sacrosancto Concilium, estão tão intimamente ligadas entre si as 2 partes de que se compõe, de algum modo, a missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que formam um só ato de culto. Diz o mesmo texto conciliar: o nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. No Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a pedir ao Pai o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso, que é em primeiro lugar o pão da sobrevivência, não deixa de ser também o pão da palavra e o pão da Eucaristia de que precisamos para a nossa caminhada nesta vida. Vamos guardar a mensagem. No deserto, Deus alimentou o seu povo em marcha com maná. O maná é uma imagem da Eucaristia. No caminho da vida, agora o Senhor nos alimenta com o pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus. Na Santa Missa, refeição do povo em caminho, somos alimentados das 2 mesas, a da palavra e a da Eucaristia. No Pai Nosso, pedimos o pão de cada dia, o da sobrevivência, o da palavra,
o da Eucaristia. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, versículo 33. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Deus mandou o maná para alimentar o povo que estava atravessando o deserto, esfomeado e já sem forças. Foi uma linda experiência. Toda manhã recolhiam aquela bênção que caía do céu. Foi o tempo da antiga aliança. Agora, nesse novo tempo, o Pai nos enviou o seu Filho amado, tu, Senhor Jesus. Tu és o pão verdadeiro descido do céu, o pão que verdadeiramente nos sustenta na caminhada desta vida. Como o povo daquela reunião, te pedimos, Senhor, dá-nos sempre deste pão. O pão palavra de Deus que tu anuncias, o pão amor misericordioso com que nos abraças, o pão da vida, tu mesmo que te dás em alimento na Santa Eucaristia. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Amém. Por favor, incline agora a sua cabeça, pois vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. A oração para a comunhão espiritual, escrita por Santo Afonso, tem sido rezada frequentemente pelo Papa Francisco na missa que ele preside todas as manhãs na Casa Santa Marta. O texto, simples e de profundo significado, foi escrito por Santo Afonso como uma forma de união ao corpo de Cristo, quando não é possível receber o sacramento. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós.